Tranquilo? Então a gente tem aqui. Deixa eu só. Bom, essa. Alguém tem mais alguma pergunta ou alguma observação a fazer, pessoal? Mestre, Opa. Fala, Rogério. no caso, no circuito, quando e não necessariamente na sonda, quando o circuito ele é comum, por exemplo, negativo ou positivo, se der problema em um componente, vai acusar em outro? Vai, inclusive, isso aí a gente sempre comenta nas aulas, chama atenção para isso, né? Porque é muito comum você chega num determinado componente, está faltando alimentação positiva de 5 volts, né? E transdutor de pressão, né? MAP, pressão do ar-condicionado e por aí vai, é muito comum ele entrar em curto. O que que os sistemas modernos fazem, né? Eles têm uma proteção, certo? Para proteger o circuito do próprio módulo e do componente, ele inibe essa alimentação. Então, o sensor MAP entrou em curto-circuito, vamos supor. Acontece muito com o sensor de pressão do ar-condicionado. Aí, o pino por onde sai a alimentação. Mas vamos lá, você tem um sensor MAP e um sensor do pedal do acelerador. Os pinos de alimentação de 5 volts, às vezes é diferente, mas internamente na central a fonte é a mesma. Aí você tem um defeito no MAP, e aí, quando o sistema derruba aquela alimentação para proteger o sinal, ele derruba o sinal dos dois. Positivo. Né? Eu perguntei por causa da temperatura mesmo do ar-condicionado. Então, aí aí derruba. E às vezes, como eu já peguei um caso aqui, uma vez que eu já relatei também para o pessoal, às vezes um Corsinha, ele entra em curtos o sensor de fase, que é um sensor Hall, aí ele corta a alimentação lá do pedal do acelerador. Aí você tem um problema num sensor e está acusando falha no sensor do pedal do acelerador, mas não está acusando falha no sensor de fase. Certo? E aí, qual é a prática o procedimento prático que a gente faz? Simplesmente você sai desligando os componentes. Aquela alimentação que está faltando, você coloca o seu voltímetro lá, ou osciloscópio, depende do que você quiser usar, coloca lá, vamos supor, o pino 2 seria a alimentação positiva do sensor de pedal. Vamos pegar ele como exemplo aqui. Você deixa ele lá e aterra o outro. Você sai desligando os componentes. Na hora que a alimentação chegar, você vai saber quem é que está causando o problema, né? Então, no momento que eu desligar o componente está com defeito, aí o módulo reconhece. Agora, tem uma outra questão também. Às vezes o módulo só vai reconhecer, você desligou vamos supor que você desligou a alimentação do componente que estava com problema. O módulo só vai reabilitar o sinal quando apagar a memória. Certo? Isso acontece com a própria sonda lambda mesmo. Tem sonda lambda que dando um exemplo aqui agora de um atuador, que no caso é o aquecedor, né? O aquecedor da sonda é um atuador. Então tem módulos que você liga, Suzuki e Gravitara, por exemplo, um exemplo aqui que eu dei suporte para uma oficina do colega. Então ele inverteu os sinais, inverteu os fios, na hora que estava instalando a sonda Bosch universal, aí inverteu os fios. Aí quando ele ligou, não vinha o PWM, né? O sistema foi, reconheceu e inibiu o PWM. Aí, quando ele organizou os fios, que ligou, aí o PWM já voltou de imediato. Mas tem sistemas que ele só vai reabilitar aquele sinal que ele está inibindo no momento depois que você apaga a falha, né? Então, eu já dei um exemplo também aqui de um colega nosso, um aluno, que ele desligou o módulo da bomba para fazer um teste, aliás, para substituir a bomba, tá certo? E aí ele parou de marcar no painel o nível de combustível do S10. Aí ficou a guerra. E agora? É o quê? É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Desmonta, monta tanque, desmonta, monta tanque. Depois, e aí ele entrou em contato comigo.
Eu não lembro agora se foi eu que dei a dica ou se foi alguém que deu a dica. Eu pedi para ver o código de falha. E quando eu vi o código de falha, estava lá, falha, o sistema já estava montado, mas o código de falha estava presente na memória e não marcava. Quando ele apagou a memória, voltou a marcar. Então, assim, quer dizer, é aquilo que eu vinha desenvolvendo o raciocínio. Então, você tem que ter esse cuidado também, porque às vezes você pode desligar o componente que está com problema e o sistema não reabilitar, porque para ele o defeito já está gravado e ainda existe. Aí vai depender da estratégia que o desenvolvedor desenvolveu para liberar o novo.